Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. Hoje vamos estudar e praticar uma técnica surpreendente do livro O Poder da Consciência, que é outro livro presente na coletânea O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Te convido a ficar até o final, pois os ensinamentos aqui revelados serão fundamentais para desenvolver uma verdadeira mentalidade de riqueza. Existe um momento na obra de Neville Goddard em que a pergunta muda completamente. Até aqui, nesta minissérie, nós falamos sobre desejo, identidade e decreto. Falamos sobre o poder da frase "eu sou", sobre como assumir um estado muda a experiência, sobre o perigo de afirmar sem perceber. Mas no livro O Poder da Consciência, Neville dá um passo que desconcerta até quem já estuda a manifestação da realidade há anos. Ele não pergunta mais o que você pensa. Ele pergunta de onde você vive. E essa simples mudança de foco é o ponto de virada de toda a filosofia dele. Muita gente abre esse livro esperando mais técnicas de manifestação, novas formas de visualizar riqueza e abundância, ou maneiras mais eficazes de usar a lei da atração de dinheiro. Só que Neville não entrega isso logo de início. Ele retira o chão. Ele mostra que pensamento, afirmação e visualização não são a causa de nada. São efeitos, são movimentos que surgem a partir de um lugar muito mais profundo. O estado de consciência que você ocupa sem perceber. É aqui que o barulho começa a ser limpo. Não importa quantas vezes alguém repita frases sobre abundância e prosperidade, se continua vivendo a partir de uma consciência de escassez. Não adianta tentar treinar o poder da mente subconsciente para atrair resultados, se a base interna ainda é de falta, medo ou esforço. Neville deixa claro que a consciência é o solo invisível onde todo pensamento nasce. O pensamento não cria a realidade, ele apenas revela o estado que já está ativo. Quando você começa a enxergar por esse ângulo, algo se desloca internamente. A busca por controlar pensamentos perde força, a obsessão por técnicas externas diminui. A pergunta muda de como manifestar dinheiro para algo muito mais silencioso e poderoso. Quem eu estou sendo enquanto penso, desejo e ajo? Esse livro não ensina você a fazer mais, ele ensina você a perceber de onde tudo já está sendo feito. E essa percepção é desconfortável no início, porque tira a ilusão de controle rápido, mas também é libertadora, porque devolve o poder ao lugar certo. Não é o pensamento que precisa ser corrigido. É a posição interna a partir da qual ele surge. E quando você começa a enxergar isso, entende por que tanta gente estuda a manifestação da realidade, fala de riqueza e abundância, e ainda assim se sente travada. Então, se não é o pensamento que cria, o que realmente cria? Neville deixa isso muito claro em O Poder da Consciência, afirmando que a consciência não é algo que você usa, é algo que você é. Ela é o solo invisível onde toda a realidade cresce, muito antes de qualquer pensamento surgir. Para ele, não existe um mundo lá fora criando experiências de forma independente. O que existe é um estado interno silencioso, que se expressa em forma de pensamentos, emoções, encontros, perdas, ganhos, riqueza e abundância. A consciência é a causa. Tudo o mais é consequência. Esse ponto costuma passar despercebido porque a maioria das pessoas tenta operar a manifestação da realidade no nível mais superficial. Elas tentam ajustar frases, controlar emoções, repetir afirmações, esperando que isso mude o resultado. Mas Neville ensina algo desconcertante: pensamentos não criam. Eles apenas revelam de onde você está vivendo. Emoções não são sinais do futuro, são reflexos do estado atual. Circunstâncias não são testes do universo, são espelhos fiéis da consciência ocupada. E esse espelho não julga, não pune, não recompensa. Ele apenas reflete com precisão absoluta. Se há conflito fora, há um estado de conflito dentro. Se há escassez material, há uma consciência habituada à falta. Já se há fluidez, oportunidades e prosperidade, isso não nasceu de esforço mental, mas de um estado mental de abundância que já se tornou natural. Por isso Neville insiste tanto dizendo que mudar pensamentos sem mudar consciência é maquiagem espiritual. Funciona por um instante,
mas o fundo permanece o mesmo. Quando você começa a enxergar dessa forma, algo profundo se ajusta. A luta interna diminui. A necessidade de vigiar cada pensamento perde sentido. Você percebe que o verdadeiro trabalho não é mental. É existencial. Não se trata de pensar positivo, mas de habitar uma posição interna diferente. Não é sobre convencer a mente subconsciente, mas sobre reconhecer qual identidade silenciosa está sendo vivida. É aqui que muitos sentem um misto de alívio e desconforto. Alívio porque não precisam mais se forçar. Desconforto porque percebem que estavam tentando mudar o reflexo, e não a fonte. E é exatamente nesse ponto que quase todos se perdem. Se isso já está fazendo sentido para você, se em algum nível você sente que algo está se encaixando agora, esse é um bom sinal de alinhamento interno. Às vezes, a consciência reconhece a verdade antes mesmo da mente conseguir explicar. E é exatamente por isso que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas que estão tentando manifestar, mas ainda lutam no nível errado. Quando você deixa sua curtida aqui, você não está apenas apoiando o canal, você ajuda esse ensinamento a alcançar quem precisa ouvir isso agora. E se você sente que essa minissérie está abrindo uma nova compreensão sobre manifestação da realidade, riqueza e abundância, vale muito a pena se inscrever no canal. Os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esse caminho, sempre conectando os ensinamentos originais de Neville Goddard com aplicação prática e transformação mental real. Cada episódio foi pensado como uma peça de um quebra-cabeça maior, e perder um deles é perder uma parte essencial da compreensão. Agora, segura essa ideia comigo por mais um instante, porque, se a consciência é o solo onde tudo nasce, se o mundo apenas reflete o estado que você ocupa, então existe um erro específico que quase todo mundo comete ao tentar mudar a própria realidade. Um erro silencioso, comum, e que parece inofensivo, mas que mantém a mesma experiência se repetindo. É exatamente isso que Neville expõe a seguir. E é aí que entramos no próximo ponto. Existe uma imagem simples que Neville usa, mesmo quando não a nomeia diretamente, e que desmonta anos de esforço inútil. Tentar mudar o espelho sem sair do lugar. É exatamente isso que a maioria das pessoas faz quando tenta manifestar uma nova realidade. Elas brigam com pensamentos negativos, vigiam a mente o tempo todo, repetem afirmações positivas, fazem visualizações detalhadas, mas continuam vivendo a partir da mesma autoimagem, do mesmo estado interno, da mesma consciência de fundo. E o resultado é apenas frustração. Aquela velha sensação de que a lei funciona para todos, menos para você. E aqui vem o ponto mais libertador desse ensinamento. O problema nunca foi falta de técnica, nunca foi incapacidade de visualizar, de sentir ou de acreditar o suficiente. O erro mais comum é muito mais sutil. As pessoas tentam corrigir o reflexo enquanto permanecem exatamente no mesmo lugar interior. Mudam frases, mudam rituais, mudam métodos, mas não mudam de estado. Continuam se percebendo como alguém que luta, que espera, que tenta chegar lá. E o mundo, como um espelho perfeito, apenas confirma essa posição. Neville deixa isso muito claro em O Poder da Consciência. Pensamentos são efeitos, emoções são efeitos, circunstâncias são efeitos. Quando você tenta atacar apenas o pensamento, está mexendo na superfície. É como pintar o reflexo, esperando que o rosto real se transforme. Por isso tantas pessoas dizem, eu faço afirmações todos os dias, e ainda assim, continuam vivendo a mesma escassez, os mesmos padrões emocionais, os mesmos bloqueios em relação à riqueza, abundância e realização. Não é sabotagem, é entendimento. E quando você percebe isso, algo muda internamente. A culpa começa a dissolver. Você entende que não está errando, não está falhando na manifestação da realidade, não está sendo incapaz de aplicar a lei. Você apenas estava operando no nível errado, tentando convencer a mente, quando o que precisava mudar era o lugar silencioso de onde essa mente observa o mundo. A consciência não responde ao esforço, ela responde à posição que você ocupa. É exatamente nesse ponto que Neville propõe algo que parece simples demais para ser levado a sério, e ao mesmo tempo, profundo demais para ser ignorado. Ele não sugere lutar contra o espelho.
Ele ensina a mudar de lugar. E é isso que nos leva ao próximo passo desse ensinamento, onde a transformação deixa de ser barulhenta e se torna silenciosa, precisa e inevitável. Agora, peço atenção dobrada, que entraremos no ensinamento da técnica. Existe um momento nos ensinamentos de Neville em que tudo fica mais silencioso. E não por acaso, a técnica que ele propõe aqui não exige repetição, não exige afirmação em voz alta, não exige esforço mental constante. Pelo contrário, a mudança silenciosa de autoimagem acontece quando você para de tentar convencer o mundo e passa a se reconhecer internamente como alguém diferente. Não é sobre dizer quem você quer ser, é sobre perceber quem você já seria se aquilo fosse verdade agora. Neville deixa claro que a consciência não responde ao barulho da mente, mas à naturalidade do estado assumido. Por isso, essa técnica não é ativa no sentido comum. Não há luta contra pensamentos negativos. Não há tentativa de apagar crenças antigas à força. Há apenas uma decisão interna, quase imperceptível, a de ocupar um novo lugar dentro de si. A técnica está na resposta a uma pergunta essencial. E a pergunta não é o que eu quero manifestar, mas como eu me sentiria comigo mesmo se isso já estivesse resolvido. Como eu me sentiria? Percebe que o sentimento aqui é o segredo. Mantenha esse sentimento. Isso é o que realmente importa. E esse sentimento não é de euforia e nem ansiedade. É estabilidade. É tranquilidade. É manter a fé e descansar em paz, com a convicção de que tudo já está resolvido da melhor maneira possível. A verdadeira mudança de autoimagem acontece quando ninguém está olhando, quando você não está tentando provar nada, nem para o universo, nem para outras pessoas, nem para si mesmo. É no silêncio interno que a consciência criadora se reorganiza. Você começa a reagir diferente, não porque se policia, mas porque já não faz sentido reagir como antes. A mentalidade de riqueza, a sensação de abundância e prosperidade, o estado mental de abundância, surgem como consequência natural dessa nova posição interna, não como algo forçado. Esse é o ponto em que muitas pessoas se confundem. Elas acham que assumir um estado é imaginar cenas, repetir frases ou gerar emoções intensas. Neville aponta em outra direção. Assumir é aceitar internamente. É parar de negociar com a realidade. É deixar que um novo estado se torne familiar. Quando isso acontece, o poder da mente subconsciente entra em ação sem resistência, e a manifestação da realidade deixa de ser um evento distante para se tornar um reflexo inevitável. Essa técnica funciona porque não tenta mudar o mundo diretamente. Ela muda o ponto de observação. E quando o ponto muda, o espelho não tem escolha a não ser acompanhar. Ainda assim, surge uma dúvida legítima na mente de quem começa a aplicar isso. Como saber se essa mudança é real e não apenas imaginação passageira? É exatamente isso que vamos explorar a seguir, no próximo nível desse ensinamento. Existe um ponto muito claro em que o ensinamento de Neville se torna quase impossível de ser confundido com esforço mental. Quando a consciência muda, o esforço desaparece. Esse é o sinal mais confiável de integração. Não há mais tensão tentando manter um estado. Não há cobrança interna para pensar certo. Não há ansiedade esperando que algo aconteça para confirmar que funcionou. O novo estado simplesmente passa a ser o lugar de onde você vive. Neville sempre deixou implícito que a verdadeira transformação mental não é barulhenta. Ela é silenciosa, estável e, acima de tudo, natural. Quando a consciência se reposiciona, a mente para de oscilar entre esperança e medo. Surge uma neutralidade emocional que não é indiferença, mas maturidade. Você percebe que não precisa mais vigiar pensamentos o tempo todo, porque o pensamento agora nasce de um solo diferente. A consciência criadora não reage às circunstâncias. Ela as sustenta. Esse é um ponto importante para quem busca a manifestação da realidade, riqueza e abundância, ou qualquer forma de mudança externa. O sinal correto nunca é euforia constante, nem urgência, nem expectativa carregada. O sinal correto é calma,
É a sensação de que aquilo já não é um problema ativo dentro de você. Quando isso acontece, o mundo começa a responder sem esforço visível. Não porque você pediu, não porque repetiu técnicas, mas porque você deixou de ocupar o estado antigo. É nesse estágio que muitas pessoas se surpreendem. Elas percebem que a realidade começa a se reorganizar de forma quase discreta. Pessoas reagem diferente. Oportunidades surgem sem alarde. Decisões se alinham naturalmente. Isso acontece porque a consciência não precisa ser convencida. Ela apenas expressa o que está sendo sustentado internamente. Pensamento e realidade entram em coerência quando o estado interno se estabiliza. A integração emocional verdadeira é percebida quando você não sente necessidade de provar nada para ninguém, nem mesmo para si. A mentalidade de riqueza, a sensação de abundância e prosperidade, o estado mental de abundância, passam a ser vividos antes de serem vistos, e justamente por isso acabam se tornando reais. Mas Neville deixa claro que esse nível de compreensão ainda não é o fim do caminho. Existe algo ainda mais profundo sustentando todos os estados, todas as identidades e todas as experiências. E é exatamente para esse próximo nível que ele começa a apontar, preparando o terreno para uma virada ainda mais radical no entendimento da consciência. Se a consciência cria, então surge a pergunta que muda tudo. O que sustenta a consciência quando o mundo ainda não confirmou nada? É exatamente aqui que Neville começa a apontar para um nível mais profundo do ensinamento. Um nível que vai além da técnica, da autoimagem e até da própria ideia de manifestação da realidade. Porque manter um estado não é um ato mental. É uma permanência interna. E essa permanência tem um nome muito específico nos ensinamentos de Neville. O nome dela é fé, mas não a fé como crença, esperança ou pensamento positivo. No livro Sua Fé é Sua Fortuna, Neville deixa claro que fé é convicção sentida e estabilizada. É o estado que não oscila, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. É aquilo que mantém a consciência firme sem esforço, sem luta e sem necessidade de confirmação externa. Quando a fé está presente, a consciência não vacila. Ela permanece. E quando ela permanece, a realidade acompanha. É por isso que o próximo vídeo aprofunda exatamente esse ponto. E no próximo capítulo dessa minissérie, Neville revela por que fé não é acreditar, é permanecer. É realmente permanecer no estado, permanecer na convicção, permanecer na consciência que já sabe, mesmo quando nada ainda mudou do lado de fora. Esse conteúdo é de certa forma denso, para assimilar assim no primeiro contato. Então, recomendo fortemente que assista novamente para compreender melhor. Agora, se essa mensagem falou com você, eu quero que você comente exatamente isso aqui embaixo. Eu mereço? Esse simples gesto ajuda a selar internamente o estado que você está começando a compreender. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a transformação não começa no esforço, mas na consciência. E é muito importante que você assista aos vídeos anteriores dessa minissérie, porque tudo aqui é construído em camadas. O card com a playlist completa vai aparecer no final do vídeo para você acompanhar desde o início. Se inscreva no canal para não perder o próximo episódio dessa jornada profunda pelos ensinamentos de Neville Goddard, porque a sequência que vem agora é onde tudo começa a se estabilizar de verdade. E esse foi mais um capítulo da minissérie Neville Goddard Revelado, a série definitiva sobre manifestação da realidade, aqui no canal Transforma Mente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.